Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, dia 22, um dia após a derrota do Vasco dentro de casa, 1-0 contra o Inter, que é melhor que o Vasco, isso é fato, mas tanto ontem quanto hoje, a minha posição é no sentido de que mesmo o Inter sendo melhor, o Vasco poderia apresentar-se de outra forma, jogando mais do que jogou ontem, possibilitando ao torcedor ver mais competitividade em campo. Sempre quem me acompanha aqui sabe que eu defendo muito Paiva, entende de futebol, mais do que 90% das pessoas que falam de futebol. É novo, vai ter essa pecha sempre de interino e tal. O que eu venho falar aqui é que eu já falei mais ou menos ontem. O Vasco poderia entregar mais do que entregou ontem, né? E não só a repetição de algumas frases do Paiva no sentido o time não encaixou, não conseguimos entregar o futebol que a gente queria e tal. Não cabe a ele falar isso. O comandante do navio não pode dizer que o navio poderia não afundar. Ele é o responsável pelo navio não afundar, né? Então ele chega lá e fala: nosso time não encaixou, não conseguimos fazer o nosso time encaixar. Ele tem que dar resultado nisso. E mais, nas 6 ou 7 últimas partidas, o Vasco jogou muito mal. Inclusive na vitória contra o Bahia, fizemos 3-0, um segundo tempo pífio, que quase levamos um empate no final. Então aqui é uma crítica respeitosa, uma crítica de quem vê o jogo, de quem está olhando lá as peças que podem ser usadas, e são poucas, entendo isso, verifico a exiguidade que tem o elenco do Vasco, né? Ontem ele olhou para o banco e falou assim: quem eu posso colocar aí? O Ryan, o Emerson, e tem mais um que eu esqueci agora, deu branco, até falei isso ontem, né? Ryan, Emerson e mais um lá. E aí eu sei, é difícil, é complicado, né? Sempre quem joga é o pior, quem está no banco é o melhor, mas acho que o Vasco poderia fazer algumas coisas que não faz. Por exemplo, ontem ele disse o seguinte: levamos muitas transições. Quando você joga com 2 volantes apenas, né, e 4 praticamente na frente, Maxime, Leandrinho, Payet e Verratti, né, com a exceção um pouquinho do Domingues, que tentou fechar por dentro, você vai levar a transição, não tem jeito. Então, se eu estou dizendo, Paiva, que o Vasco sofreu muita transição ofensiva e reitero o 4-3-3, né, tentando fazer do Domingues um cara que fechasse por dentro numa transição ofensiva dos caras, para ficar de repente 3 no meio de campo, e que não deu certo, tem que mudar. Quando a gente coloca um esquema, você pode mudar esse esquema sem mudar jogador, ou quando não dá certo, você muda o jogador. Então não pode ser dito aqui na mesma ladainha: nosso time não encaixou, levamos transições rápidas, transições ofensivas, muitas transições ofensivas do Inter. Você que tem que resolver, você que tem que brecar isso. Não tem jeito, né? E o caminho se for o caso, sei lá, um 4-5-1, povoar bastante o meio de campo, ou então tira o Verratti, bota alguém para jogar por dentro e por baixo, né? Às vezes o Verratti não está no momento bom, o time não está conseguindo encaixar as bolas para ele, tira o Verratti. Não porque ele esteja ruim, só ele esteja ruim, porque o time não está conseguindo encaixar bolas para ele, nem o Piton, nem o Paulo Henrique e nem os demais, né? Ontem um gramado ruim, escorregadio, não dá para ficar fazendo muitas jogadas por baixo e por dentro, né? Eu acho que demorou a entender isso aí. Os jogadores escorregando, Maxime trocando de chuteira, né? Não pode colocar uma chuteira sem ser de trava alta para aquele campo lá, tá escorregadio, né? Então, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, e destoa, né? Ou melhor, corrobora isso que eu estou falando aqui, né? Com essa questão de não contentamento com o que está entregando o Paiva, mesmo a gente chancelando ele como um técnico que entende de futebol, né? Inclusive, outros técnicos que entendem de futebol já passaram aqui. Barbieri entende de futebol, né?
É indubitável que ele entende de futebol, entende dos esquemas táticos e tal, só que não conseguiu encaixar aqui. Encaixou no Bragantino durante um bom tempo, né? E agora me parece que a SAF da Portuguesa está cogitando ele para ser o técnico da Portuguesa. Ou seja, o cara entende, mas não é só entender de futebol, é muito mais do que isso. É escalar, é saber quem pode jogar, é verificar quando o jogador não está fazendo a função que ele pediu para fazer, trocar peças, trocar funções em campo, trocar peças, né? Saber mudar na hora correta, verificar quem não está rendendo, verificar as dobras no ataque, no meio, por dentro, como fez o Botafogo contra a gente, como fez o Fortaleza, e fincar mais, né? Pedir para os jogadores de joelhos, isso aqui é uma brincadeira, né? Não perca mais bola, né? Salvo engano aí, o Maxime perdeu uma bola contra o Fortaleza ou contra o Botafogo, foi gol. Ontem o Emerson perdeu a bola numa saída de jogo e se culpou só o Léo. Eu até falei aqui, uma infelicidade. A gente já sabe que o Léo é um bom jogador, mas não está conseguindo performar no Vasco. Está dando azar, infelicidade. Nunca disse que ele é só ruim, não. Ele é ruim igual os outros, né? Maicon, Léo, Rojas, que não entra nunca, né? São ruins igual a ele. Então ontem o Paiva também falou, ontem, ou melhor, na última coletiva, temos zagueiros bons e tal, bota para jogar, porra, né? Então, aí vem o Paiva e fala, a gente já conquistou coisas grandes. Não, a gente não conquistou coisas grandes. Uma semifinal para o Vasco não pode ser coisa grande. O nono lugar, ou um 10º lugar agora, fugindo de rebaixamento, não pode ser uma coisa grande. E mesmo que seja uma coisa grande, né, para o Vasco, no momento que está, são coisas que não devem ser ditas, porque aí o torcedor pega, o youtuber pega para bater, né? Você fala uma coisa, usam contra você. Todo mundo sabe que o Vasco, a previsão do Vasco era cair, disputar para não cair. E aí você consegue botar o Vasco lá em cima, muito antes do final do campeonato, muito antes de 10 rodadas, mas não se fala isso, porque aí traz a negatividade dos torcedores, a negatividade dos youtubers e tal, sem tirar a minha opinião de que o Paiva também parou de entregar, né? Então são duas coisas diferentes, né? Falar coisas que não devem ser faladas e parar de entregar também, né? E mais, houve uma guarida a ele lá no contra o Bahia. Fizemos 3-0, depois 3-2, quase o Bahia empatou, uma sobrevida, mas não vem entregando há bastante tempo. Então não é só dizer que o Paiva tirou a gente lá de baixo, que o Paiva colocou a gente na semifinal da Copa do Brasil. Parece antagônico, anacrônico, mas não é. Ele entregou isso, mas se espera mais e tem que se esperar mais de um técnico do Vasco. Então, por mais que ele tenha realizado coisas tipo colocar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, 9º lugar, salvar o Vasco do rebaixamento, que era a previsão, o prognóstico no começo, se ele chega aqui, ele tem que ultrapassar esse limite. É o que o torcedor quer, é o que todo torcedor quer. O torcedor não quer, fala assim, muito obrigado, faltam 4 rodadas, o Vasco não cai mais, o Vasco chegou à semifinal. Não é isso aí. O torcedor quer mais e tem que querer mais mesmo, tem que querer mais. Ele tem que querer mais o Paiva, os jogadores têm que querer mais. Acabou, né? E são coisas que não devem ser ditas. 9º lugar, o 10º agora, Copa do Brasil, a torcida do Vasco vai demais, a torcida que mais vai era um dinamite. Não se falam coisas assim, né? Para você não ficar queimado. Friso aqui, entende de futebol, mas parou de entregar. Então vamos pensar nisso aí. Não é só ficar repetindo esse mantra aí. Não, ele tirou a gente lá de baixo, não sei o quê. Temos que parar para pensar o seguinte, parou de entregar. O Vasco poderia ter feito uma melhor partida ontem, né? O Vasco poderia ter feito uma melhor partida ontem. Já falei aqui, né? Evitar as transições. E outra coisa, falei isso ontem demoradamente no meu vídeo. Não dá para você chegar e no 4-3-3 querer dar profundidade e colocar o Paia para correr. Tá tudo errado, porra, né? Então é erro do Paiva. Quem tem que correr ali tinha que ser Domingues, tinha que ser o Leandrinho, depois o Emerson Rodrigues, né? Ryan, e não insistir com o Verrete correndo e em alguns momentos sempre impedido. Então são coisas que têm que ser resolvidas, coisas que não estão sendo resolvidas
E aí tem que se parar para pensar o seguinte: o que está vendo, Rafael Paiva? Por que você não está conseguindo fazer isso? E não é só dizer que o time não encaixa, entendeu? Bom, e aqui não é só defender o trabalho do Paiva, como eu sempre aqui falo reiteradamente, mas dizer que está faltando, não obstante ele saber muito de futebol, está faltando o approach dele, está faltando ele chegar e entregar melhores jogos para o Vasco, né? E não obstante o Inter ser melhor, entendo quem acha que perder para o Inter é normal, mesmo em casa, entendo nas condições atuais, mas não se pode dizer isso, né? O Vasco, e a gente é feito disso, o torcedor é feito disso, né? E o torcedor é o termômetro, né? Não tem jeito. Nenhum cara que até hoje, bateu de frente com a torcida, saiu vivo, saiu bem, né? Ninguém. Isso é uma besteira, né? Então esse 4-3-3 é com pontas abertos, que não voltam para marcar, isso não existe mais. Esquece esse negócio, né? E repito aqui, dizer que a transição ofensiva dos caras encaixou e tarará, que não conseguimos impedir, a culpa é minha, que não pulvei meio de campo, né? E deixei aí os caras deitarem e rolarem por dentro, enquanto os meus laterais subiam arrastando a bola, ou subiam aleatoriamente. Quantas vezes o João Vitor subiu ontem sem precisar, aí perdia a bola, ficava um buraco, e aí quando um zagueiro perde a bola lá na frente, querendo arrastar, né, ele cria um espaço, e aí um tumulto general. Por quê? Por quê? Porque aí fica menos um zagueiro, e aí tem a questão do volante cobrir o zagueiro, o lateral tem que voltar para cobrir o zagueiro, e aí cria-se um espaço para onde o zagueiro saiu, cria-se um espaço na frente da área para onde o volante saiu para cobrir o zagueiro. Quando o zagueiro sai, como o João Vitor estava saindo, o próprio Paulo Henrique também saiu algumas vezes, né, e perdia a bola, cria-se um tumulto aí defensivo, tático, que os caras vão jogar sempre no erro da gente. Vocês ouviram ontem o Led Carmona falando, o Inter jogou no erro do Vasco. Sim, o Vasco saía, perdia a bola, e nas recomposições das funções de zagueiro, porque quando você perde um zagueiro, né, que ele saiu e não está voltando, alguém tem que entrar no lugar do zagueiro, alguém tem que entrar no lugar do volante, ou então alguém tem que entrar no lugar do lateral se ele veio cobrir o zagueiro. Então gera uma complexidade. Isso é treino, né? As transições defensivas têm que ser treinadas, e parece que não está muito treinado, porque quando o Vasco perde a bola e vem perdendo... E outra coisa, o Vasco vem perdendo muita bola na saída de bola. Inclusive quando o Inter apertou ali, né, botou o time linha alta, fez o gol, o Vasco não conseguia quebrar a linha, tentando quebrar. O Vasco, ao invés de quebrar a linha para o segundo terço, o Inter botou o time dele no primeiro terço lá, né, atacando a área do Vasco. Tem o segundo terço, passa a bola para o segundo terço, para depois ir para o terceiro. Não, o Vasco queria quebrar a bola do primeiro terço direto para o terceiro terço, não vai acertar, o campo estava ruim. Quantas bolas o Payet deixou passar, porque ela escorregou? Paulo Henrique também, jogo daquele escorregadio, bolas espetadas, o cara não vai dominar, a bola vai correr demais, vai escorregar, muitas coisas que o técnico tem que ver. Isso não é jogo para bola espetada, porque o gramado está escorregadio, isso tudo tem que ser visto, né? Inclusive tem uns caras que eu não gosto, que é o tal do Neto, mas em dados momentos ele solta isso aí, tá verdade. E é verdade, por exemplo, lá contra o jogo que o Vasco fez contra o Galo, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que jogamos num dia chuvoso, né? A partida foi adiada e caiu num dia que tinha chuva. Prejudicou o Vasco sobremaneira, porque atacar com chuva é muito pior do que defender-se com chuva, né? Mas dito isso aqui, vamos seguir, né? Aí ele fala o seguinte, né? E você manter aí, né, o Payet, o Verratti, o Emerson sem marcar, é complicado demais. Não tem como você chegar e ter nem a transição defensiva, quanto mais a ofensiva. E o Rafael Paiva disse na coletiva dele, olha, eu não tenho como botar o Payet para jogar, para atacar o espaço, né, e jogar nas costas do zagueiro. Parece que ele está se defendendo numa obrigatoriedade de colocar o Payet. Porque quando ele fala assim, com o Payet eu não consigo atacar o espaço e não consigo que ele jogue nas costas do zagueiro, né? Então, ou ele não coloca o Payet, ou ele resolve esse problema, ou então ele se defende dizendo, pô, eu coloquei o Payet
e ele não está conseguindo fazer isso, que é o que eu queria. É o que pareceu. Tem um pedaço da coletiva, friso aqui, que ele fala claramente, olha, o Payet não está conseguindo atacar o espaço, o Payet não consegue jogar nas costas do zagueiro, me prejudicou. É um salvo-conduto dele, né? E lá atrás ele falou que o Vasco vinha bem, ele colocou no mesmo time, no mesmo jogo, Coutinho, Alex e Souza. Quem não lembra desse jogo aí? Colocou os três e falou, pois os três me prejudicaram. Quem colocou os três foi ele, então não coloca. Está sendo obrigado a colocar os três? São coisas que quem acompanha o futebol, quem para analisar, quem faz anotações no meio do jogo, porque depois do jogo é muito fácil falar, o Vasco jogou bem, atacou, tal, mas o futebol é muito mais do que isso. O futebol são detalhes que se você vai fazendo um recorte e colocando para o teu inscrito aqui para ele poder analisar o jogo, né? Então ele que tem que resolver essa questão aí do Payet, do Coutinho, não tem jeito. Para fechar aqui, né? Uma outra notícia, o Vasco tem a 6ª maior folha do brasileiro. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que eu tenha a 6ª maior folha e eu vou ser o 6º colocado. Ao contrário, né? Inclusive, Botafogo a folha do Botafogo é 3,5 milhões menor do que a do Vasco e é o ponta, né? É o primeiro, é o líder do campeonato. E o Fortaleza, que está em terceiro, né? Fortaleza está em terceiro, 10 milhões a menos do que o Vasco, a folha do Fortaleza, né? Mas aí nessa folha do Vasco tem culpa a 777, tem culpa o Pedrinho que trouxe esses caras aí que não jogam nem ou por capacidade, ou por incapacidade técnica, ou por incapacidade física, né? Emerson, o chileno, que eu sempre esqueço o nome dele, o Domingues, Souza, Alex Teixeira não estão jogando por incapacidade técnica e o Couto por incapacidade física. Então o cara trouxe 6 jogadores que não performam. É culpa do Pedrinho, é culpa da 777 que trouxe esses jogadores com essa folha imensa e salário alto, né? E a gente fica vendo aí gente querendo defender o Pedrinho, dizendo, pô, o Pedrinho chegou agora, tem que resolver e tal. Mas com relação à janela, é indubitável que foi erro grosseiro, né? Foi um erro tosco cometido por ele, porque trazer 6 jogadores que nenhum deles está performando é complicado demais, não tem jeito, é um absurdo, né? E para fechar também aqui agora, realmente tem frases que não precisam ser ditas, ponto. Quer ver uma? O Inter é melhor do que o Vasco, vai ganhar sempre, a previsão é que vai ganhar sempre, mas aí você evita de falar que são jogadores, evita de falar que são os torcedores, para que os torcedores não fiquem com raiva disso, né? Não achem que você está fazendo um favor ao Vasco e que você chegou no lugar que o Vasco deveria reverenciar o Paiva ou reverenciar o Barbieri, que também lá atrás falou isso, né? No jogo contra o Santos estava na primeira divisão e o Vasco na segunda, e ele falou assim, não, o Santos nunca ganhou a primeira divisão, o Vasco está acostumado a jogar a segunda divisão, esse foi o recado dele. Tem coisas que não são ditas, mesmo o Vasco tendo jogado 5 vezes a segunda divisão ao longo aí de, sei lá, de 15 anos. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os avisos, notificações dos meus vídeos quando eu forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.